Olá, investidores! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Adriano, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai fazer a atualização da nossa análise do Bitcoin. E se lá no final do vídeo você tiver gostado da análise, cara, não esquece de mandar aquele like para você fortalecer o canal. Com isso você ajuda o canal a crescer, mostrando pro YouTube que o conteúdo é legal e que mais pessoas vão gostar. E você que é novo, convido a se inscrever para continuar acompanhando as atualizações que eu compartilho por aqui, sempre focando no mercado de criptomoedas, tá bom? O canal ainda é novo, mas a gente tá crescendo aqui em um ritmo acelerado. Eu convido você a se inscrever para fazer parte. Bom, pessoal, Bitcoin aqui agora cotado a 20 mil dólares, né, 20.188 dólares, e obtendo aqui uma desvalorização de 8,70% aqui no dia de hoje, promovendo aqui uma verdadeira carnificina, né, no mercado cripto, aí mais um dia de carnificina no mercado. A gente vê aqui que as únicas criptos dos grandes, daquelas de maior capitalização que não estão em queda, são as stablecoins aí lastreadas em dólar, né. No mais, é um cenário bem complicado. E, bom, nesse momento do mercado, em um ciclo de baixa, muitas quedas acontecendo, muitas especulações começam a girar em torno dos piores cenários possíveis. Qual seria aí o fundo do Bitcoin, qual seria o valor em que o Bitcoin poderia atingir na formação desse fundo, qual seria a possível mínima. E aí, eu particularmente já vi analistas, né, profissionais do mercado projetando certos níveis de preço, que para mim fazem sentido. Também já vi outras pessoas que não são profissionais do mercado especulando níveis aí, já vi pessoas falando de 3 mil dólares, 6 mil dólares, enfim. Isso vai muito do sentimento de cada um, da percepção de cada um, e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês, de acordo com o meu melhor entendimento, qual seria então o apocalipse, o pior cenário para o Bitcoin nessa fase de correção. E é isso que a gente vai começar a exercitar aqui agora. Então, pra gente começar, vou colocar para vocês primeiro um cenário bearish, depois esse cenário super apocalíptico, tá? Então, cenário bearish, vocês me desculpem que eu tô meio gripado, galera. Ó, cenário bearish, a gente vai projetar tendo como base esse pivô de baixa aqui, tá? Ó, esse pivô de baixa que se formou, certo? Esse pivô aqui. A gente vai fazer as projeções tendo como base aqui o método Fibonacci, que é o melhor método para fazer projeções na análise técnica, tá? Para mim é o melhor método indiscutivelmente, então a gente precisa de um pivô de baixa ou de alta. Então a gente vai utilizar esse pivôzinho de baixa aqui pra gente projetar alguns níveis, certo? Então já mostrei para vocês qual é o pivô e agora a gente vai então para projeção. Quais seriam então os níveis que o Bitcoin poderia atingir tendo como base esse primeiro pivô de baixa aqui? Vamos ver aqui quais seriam os alvos. Ó, primeiro alvo seria ali em 30.751, já foi atingido, ok? Foi atingido nesse momento aqui. Aí nós teríamos então um segundo alvo para o Bitcoin, seria exatamente aqui nesse ponto, né, nos 25 mil dólares, certo? 25 mil dólares, alvo que também já foi atingido, né? Inclusive a gente viu que essa agulhada do dia 12 aqui veio justamente buscar esse alvo de Fibonacci, olha só, que interessante. Por isso que eu falo que é um dos métodos mais assertivos, não é 100% porque não existe método 100%, né? Mas é o melhor método na minha opinião. E aí a gente teria então um terceiro alvo, tendo como base aquele primeiro pivô. Aqui em 18 mil dólares a gente já está bem próximo de alcançar esse alvo aqui, certo? Ó, a gente está aqui em 20.181. Então, para o Bitcoin buscar aqui esse último alvo e buscar todos os alvos daquele primeiro pivô de baixa, a gente teria que ver o Bitcoin desvalorizando mais 8%, né? Hoje ele já está desvalorizando 8,50% no momento em que eu gravo esse vídeo. Só que existe uma outra possibilidade também. Esse aqui é o cenário bearish. Agora a gente vai para o cenário apocalíptico, aquele que na minha opinião seria o pior e... sinceramente, não acredito que a gente deva passar muito desse cenário apocalíptico aqui, se ele vier, tá? E eu não estou aqui nesse vídeo falando que ele vai se concretizar. O que eu quero colocar pra vocês aqui é a minha opinião, né? De acordo com o meu melhor entendimento através da análise técnica, qual pode ser o pior cenário. Vou estar certo? Vou estar errado? Cara, só vamos saber lá na frente. O que eu preciso nesse momento é fazer uma leitura do mercado para poder me posicionar aqui e, como eu sempre falo, ajustando as minhas estratégias conforme o mercado vai se movimentando, tá? Então, para esse cenário mais apocalíptico, a gente vai projetar um outro pivô de baixa, só que esse pivô de baixa aqui, ele é bem maior, e o mercado está, sim, levando ele em consideração, que é esse pivôzão aqui, ó. É um pivôzão bem grandão, tá vendo? Ó. Tá vendo? Eu vou tirar aqui mais uma vez o gráfico do preço só para vocês entenderem aqui, ó. Esse pivô aqui, ó. Movimento de impulso de baixa, correção para cima, novo movimento de impulso de baixa. A gente projeta a partir desse fundinho aqui, ó. É aqui que a gente vai enxergar aqui aquele cenário que para mim pode ser o apocalipse do Bitcoin nesse ciclo de correção, tá? Vou voltar aqui o gráfico de preço e aí a gente vai utilizar a mesma ferramenta. Lá no curso de análise técnica eu ensino a galera a utilizar essa ferramenta aqui do
A ferramenta não, a ferramenta também, na verdade, mas eu ensino o método Fibonacci e como utilizar a ferramenta, e a galera fica impressionada, assim, com o nível de assertividade desse método. E a gente tem aqui, então, ó, primeiro alvo já, projetando esse pivôzão de baixa. Já foi atingido, ó. Ele foi atingido, pessoal, ontem, mas o mercado veio atingir na cabeça desse pivô, na cabeça desse alvo projetado com aquele pivô ali, ó, tá vendo? Eu falo que o método Fibonacci é extremamente assertivo, e não tem pra ninguém, cara, não tem pra ninguém. Ó. O primeiro alvo já foi atingido ontem. Ele bateu no alvo ontem e se projetou um pouquinho pra cima, hoje voltou devolvendo tudo, derreteu mais um pouquinho. E aí qual seria então o próximo alvo pra baixo, tendo como base aquele pivô de baixa? Esse próximo alvo, que eu considero bastante factível, ele vai estar aqui, ó, na casa dos 15 mil dólares, tá vendo? Por isso que o nosso quadrante vermelho aqui, ele começa aqui nos 15 mil dólares, tá vendo? É justamente aqui, nesse segundo alvo de Fibonacci na projeção daquele pivôzão de baixa grandão lá. Então, ó, 15 mil dólares seria aqui o segundo alvo, e aí a gente chega no cenário que seria o apocalipse do Bitcoin, né? Que seria o último alvo de Fibonacci na projeção daquele pivôzão, que vai nos levar lá para casa dos 10 mil dólares, certo? 10 mil dólares é o que a gente tem aqui. Esse, pra mim, seria o pior cenário pro Bitcoin. Não acredito que o Bitcoin deva se projetar abaixo dos 10 mil, se ele for lá. Aí a gente tem que analisar pra ver, é factível? Faz sentido pensar que ele pode buscar os 10 mil? Eu acho que é sim, tá, pessoal? Eu acho que é sim. Apesar de acreditar pessoalmente que a região dos 15 mil, o segundo alvo de Fibonacci, já vai ser aqui uma região de extremo interesse no mercado. É a minha região de maior interesse. Se caso ele busca os 15 mil... eu vou entrar aqui com as minhas ordens de compra, todo o patrimônio que eu pretendo carregar lá para buscar a valorização do próximo ciclo, tá? Ó. É isso aqui que eu tô visando o Bitcoin lá a 100, 120 mil dólares, e eu acredito que montando uma posição dentro dessa região aqui, ó, a gente vai estar muito bem posicionado. Se o mercado se projetar para baixo, abaixo e de repente buscar os 10 mil, para mim não tem problema nenhum, eu não tenho a menor pretensão de ir lá, de buscar cravar o fundo e pegar 100% do fundo ao topo. Eu já coloquei para vocês que eu nunca tenho essa pretensão aqui, e se a gente for ver também, ó, aqui, dos 10 mil, vou colocar dos 10 mil até os 120 mil lá, ó. Seria quase 1.100% de valorização. E dos 15 mil aqui, ó, dos 15 mil até os mesmos 120 mil, a gente teria praticamente 700%. Então, pra mim, tá ótimo. Não tenho que ser ganancioso e querer, como falei, buscar 100% dos movimentos. E só pra fechar aqui, eu considero sim factível o Bitcoin vir buscar esses 10 mil dólares. Por quê? Porque essa região corresponde com todos esses topinhos aqui que foram deixados, tá vendo? Ó? Toda essa região aqui, ó, tá dentro ali dos 10 mil. Se a gente desenhar aqui a gente consegue até desenhar aqui um quadrantezinho assim, ó, verde, que a gente vai ver, ó. Na base inferior do nosso quadrante, que tá aqui em 10 mil, a gente tem vários topinhos aqui. E o que aconteceu nesse momento passado aqui, ó? O que aconteceu aqui? Essa região, ela foi uma região de resistência pro Bitcoin, tá vendo? O Bitcoin tentava se projetar para cima aqui, encontrava um topo e voltava a se projetar para baixo. Olha quantas vezes ele fez isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tentativas até que de fato ele rompeu e se projetou. Então, eu acredito que se ele vier buscar aqui os 10 mil, cara, esse suporte aqui ele vai ser muito forte, tá? Muito forte. E eu entendo que esse aqui seria, assim, o apocalipse do Bitcoin, tá? Se eu tô certo ou se eu tô errado, a gente só vai saber aí nos próximos tempos, tá? Com o mercado de fato se movimentando. Eu tenho esse quadrante vermelho que é a região, que eu acredito que é uma região possível de formação de fundo, que a gente tem aqui de 9 de maio até 31 de outubro. Então, tendo como base os períodos de formação de fundo anteriores do Bitcoin, a gente ainda pode ver aqui o Bitcoin levar muito tempo, muito tempo não, né? Porque daqui para outubro tá aí. Então a gente pode levar alguns meses ainda para ver de fato o Bitcoin formando esse fundo. A gente poderia de repente até ver ele fazendo um movimento assim, né? Um movimento assim. Algo que iria atrasar um pouquinho aí a formação desse fundo, né? A gente não tem que ter pressa para as coisas acontecerem. Ele pode vir derretendo direto aqui, vir já começar a formação do fundo macro? Pode, mas ele pode também entrar aqui em um ralizinho de alívio para atrasar um pouquinho a formação do fundo, surpreender todo mundo, e é isso que o Bitcoin costuma fazer, sempre surpreender, tá? Então,
Esse aqui é o meu melhor entendimento em relação a possibilidade desse cenário mais bearish pro Bitcoin, tá? Se você gostou da análise, não esquece de deixar o like aí para fortalecer o canal e também de se inscrever para continuar acompanhando as atualizações. Um abração e até o próximo vídeo.